Temos uma bonita peça de cobre, essa aqui cunhada na cidade do Porto, em Portugal, para circular em Angola. O que aconteceu é que, por decreto aí do então rei português Dom Pedro II, essas moedas foram mandadas circular no Brasil. Então, sendo aí uma das primeiras peças aí, né, a serem destinadas à circulação específica no Brasil. Existem documentos anteriores aí que atestam, né, a circulação de outras moedas portuguesas em território nacional, mas uma determinação, né, de determinada peça ser encaminhada para a circulação no Brasil é o primeiro, né? Então, boa parte aí dos catálogos partem como a primeira moeda de cobre brasileira sendo de circulação no Brasil, né? No caso, sendo essa aqui, mesmo sendo feita aí para circular em Angola. Assim, é muito bonita. Temos aí uma pecinha de cobre do Brasil Imperial. Então, essa aí do primeiro reinado, Dom Pedro I. Chama atenção ela aí a data de 1823. Então, o primeiro ano que saiu moedas de cobre do Brasil independente. Essa aqui cunhada no Rio de Janeiro, né? Dá para ver o Rzinho ali logo depois da data. Né? O 4 e o 0 aí um tanto quanto distante em relação à continuidade da cunhagem nos demais anos, né? Mas é interessante reparar que nesse primeiro ano a distância entre os dois algarismos aí do valor são sempre mais espaçadas, né? Isso acontece no vintenzinho e também no 80 réis. Então, a moeda está bem bonita, sem serrilha. Aqui do outro lado aí o bonito brasão do Império com a legenda. Então, para a gente ter aí pelo menos uma breve descrição aí desse brasão, a gente primeiro tem aí a legenda em Hoc Signo Vinces, né? O signo um pouquinho apagado ali acima, mas é sobre esse signo vencerás. Então, o que nas moedas portuguesas em um primeiro momento era destinado exclusivamente à Cruz da Ordem de Cristo, passa a destinar aí para o brasão português e agora para o brasão brasileiro como um todo, né? Ao centro, a esfera armilar traz a ideia aí de grandiosidade do Império Brasileiro, né? De tamanho continental, a Cruz da Ordem de Cristo, né? Representando a Igreja Católica, o café e o fumo, né? O café do lado esquerdo e o fumo do lado direito, então aí o que movia a economia, e acima de tudo aí a coroa, né? Do Dom Pedro I, aí, então imperador. Aí temos uma pecinha super interessante. Isso aí é um 80 réis, 1825, do Rio de Janeiro, Dom Pedro I. Agora o que chama atenção mesmo e torna ela interessante é que ela tem módulo menor, ou seja, ela tem um diâmetro menor e um peso menor também. E ao fazer a contagem, né, das tulipas, né, então essas florzinhas aqui que fazem o círculo, né, e comparar também aqui os florões, que são essas florzinhas à frente e atrás do valor, e ver o catálogo do Prober, eu pude descobrir que essa moeda, na verdade, foi cunhada em São Paulo. O Rio de Janeiro enviou um par de cunhos para São Paulo, e São Paulo fez a cunhagem da moeda, mesmo tendo a letra R, e fez nos discos de 80 réis das moedas de São Paulo. Então, por isso que tem o módulo menor aí. Então temos aí uma moeda de letra R, Rio de Janeiro, mas cunhada em São Paulo. Então, pecinha super interessante aí. Agora fica a dúvida se eu deixo junto com as do Rio ou junto com as de São Paulo. Acho que vai acabar ficando a coleção de São Paulo mesmo. Vou mostrar para vocês o mais novo item no mercado, aí um pequeno álbum para guardar as moedas do Brasil Imperial, mais especificamente as moedas de níquel, cunhadas entre 1871 e 1889. Então segue aí o mesmo padrão dos álbuns que já vem saindo no mercado aí desde 2008. Então aqui você consegue pôr todas as moedas de níquel do Brasil Imperial ricamente ilustrado, espaço para todas as moedas. Então, um item bacana aí para você organizar sua coleção aí de forma adequada. Os espaços, então, encaixam aí a moeda bem certinho e ela não cai. E fica fácil de tirar por ela ter aqui esse espaço aqui do outro lado também aberto, né? Então, que facilita a manipulação. E aqui atrás tem todas as informações referentes a essas moedas, como peso, tiragem, enfim. Ainda antes
de encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar algumas pecinhas novas que entraram na coleção estrangeira, algumas moedinhas japonesas. Essa aqui em especial é uma moedinha cunhada em 1898 em cupro-níquel. O que torna essa pecinha interessante é que foi uma moeda japonesa destinada exclusivamente para a circulação no território da Coreia, que no final de 1800 era uma possessão do Japão. Então, 1/4 de yang. Então, uma moedinha interessante por ser uma moeda para circulação exclusiva em território ocupado. Temos também essas 6 moedinhas japonesas que foram cunhadas entre os anos de 1940 e 1945, ou seja, cunhadas aí durante o período, né, da Segunda Guerra Mundial, da qual aí o Japão estava participando ao lado das forças do eixo, né, Alemanha e Itália. É interessante perceber que, assim como nos demais países, todos os metais mais nobres estavam sendo direcionados para a indústria da guerra. E as moedas acabaram sendo cunhadas aí com metais menos nobres. Então a gente pode ver as 3 de baixo, elas são feitas em alumínio, e as 3 de cima numa liga de zinco. Então um material aí menos nobre que não iria fazer falta aí na produção de armamento para o andamento da guerra. Aí o outro lado das moedinhas, né, para visualização total das peças. E por fim aí essas moedas acabaram chegando na coleção, um presente do amigo Franklin, que acompanha aí o canal, mora lá no Japão, né, e por meio do canal a gente começou a conversar, enfim, falando sobre moedas brasileiras, japonesas, ele me ensinou algumas coisas, consegui ensinar algumas a ele, e ele me mandou de presente essas moedinhas, inclusive com xerox do catálogo japonês, para que eu possa fazer a classificação correta das peças, enfim, e poder estudar um pouquinho. Então agradeço muito aí a gentileza do amigo, pecinhas entrando na coleção, e vai ter no holderzinho dela com certeza o teu nome aí, citando o presente para sempre lembrar. Valeu, amigo. Obrigado.